Ô rapaziada, vamos sair aí do corredor aqui, ó. A aula já tá começando, hein? E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Então a gente já tá aí seguindo para a reta final, né, das aulas de handball, né? E hoje a gente vai aprender os sistemas defensivos no handball, né? Então vocês já aprenderam aí os elementos que compõem o jogo de handball, do jogo de handball, então já sabem as dimensões da quadra, da bola, jogadores, tempo de jogo, arbitragem, algumas regras básicas, fundamentos técnicos, de que a gente já fez, e agora a gente entra nos fundamentos táticos, tá? E vamos dar ênfase agora no sistema defensivo no handball, tá? E hoje então a gente vai aprender o sistema defensivo individual, o sistema defensivo por zona. Desse por zona ele pode ser 3-3, 4-2, 5-1 e 6-0. Pessoal, eu vou explicar cada um desses aí de forma bem detalhada, certo? E também o sistema defensivo misto, que é a junção do sistema individual com um desses sistemas de zona, tá bom? E vocês vão começar a perceber, galera, que pelas dimensões da quadra de handball, é uma quadra bem grande, você tem muito espaço, né, para jogar. Então para vocês terem uma perspectiva, aquela nossa quadra nova lá de taco é 40x20, tá? É a quadra oficial do handball, ela é muito grande, tá? E vocês vão começar a perceber que o jogo de handball inteiro, ele é um cobertor curto, tá? Então, quando você está tapando alguma coisa ou se está se protegendo de alguma coisa, uma outra coisa vai ficar exposta, uma outra parte do jogo vai ficar exposta, tá? Então esse jogo, lembra aquele jogo de perguntas e respostas que é o esporte coletivo? Isso é muito aplicado no handball, beleza? Então vamos aprender um desses um por um, tá? Como o próprio nome já diz, o sistema de defesa, o sistema defensivo individual, é onde cada atleta tem o seu jogador, tá? Cada defensor tem o seu oponente extremamente demarcado, tá? Lembrem-se que sempre o triângulo é o defensor e a bolinha é o atacante. Tá? Então, cada um aqui, independente da posição que ele está, independente da função que o atacante está realizando, independente de tudo, o cara ele vai ficar grudado apenas nesse jogador. Beleza? Então, as vantagens de você ter um sistema defensivo individual é pouco tempo de reação. Então, o atacante, né, ele tem pouco tempo para reagir, ele não tem tempo para pensar no que ele vai fazer. Você já está dando combate nele, já aquecendo um atleta por um. É um jogo de alta velocidade, uma baixa exigência e alta complexidade. Lembra disso, galera? Ó, baixa exigência, ou seja, a regra que eu dou para ele, ou o comando que eu dou para ele, ele é baixo, né? A exigência dele é baixa, porém ele tem uma extrema alta complexidade, porque o jogo inteiro vai estar se mexendo muito, tá? E onde as habilidades individuais prevalecem. Então, se você está jogando sempre um contra um, a equipe que tiver mais indivíduos de alta qualidade vai se prevalecer com isso, tá? Então essas são as vantagens do sistema defensivo individual.
As desvantagens, por outro lado, você cria muito espaço para o adversário, né? Ele tem muito espaço por onde andar, a quadra é muito grande. Você tem uma alta demanda física, né? Você tem que estar correndo o tempo todo. E também a baixa exigência e alta complexidade também é uma desvantagem nesse sistema, né? Indivíduos ou atletas que têm baixa complexidade em captar e transformar informações, em aplicar essas informações no jogo, o jogo é muito ruim para ele, tá? É muito desgastante, ele vai se perder inteiro no jogo, sempre quando você tem essa alta complexidade, tá? E ele é geralmente utilizado com alta carga emocional. Então, geralmente esse sistema defensivo é utilizado mais para o final do jogo, né? Mais para o final do jogo, onde o seu time está perdendo. Então eu preciso ganhar rápido a recuperação, eu preciso recuperar o implemento rápido, eu preciso recuperar a bola rápida, porque eu estou perdendo. Então por esse motivo, essa alta carga emocional. Tá? Entenderam esse sistema defensivo individual? E agora a gente vai entrar no sistema defensivo por zona, mais especificamente aqui no sistema 3-3, tá? Lembra das posições que a gente tinha, ó? E1, E2, E3, né? E daí D3, D2 e D1, isso não apresenta nesse sistema defensivo 3-3. Eu vou jogar esse sistema defensivo 3-3, onde 3 atletas ficam fora do meu sistema de defesa, fica fora da minha linha pontilhada, tá? Então esse sistema defensivo 3-3 eu tenho 3 jogadores na primeira linha defensiva e 3 jogadores na minha segunda linha defensiva. Lembra que eu olho a linha defensiva pelo meu goleiro, tá? Então esse é o sistema defensivo. Onde eu utilizo isso? Olha, eu tenho um sistema onde eu tenho um ataque que tem muitos atacantes que conseguem arremessar de fora, né? Lançar a bola de fora dessa linha dos 3. Eles são altamente perigosos, tá? Então eu jogo mais atletas fora dessa linha pontilhada. As vantagens. Eu consigo anular praticamente todos os arremessos longos, visto que eu tenho 3 atletas fora da minha linha pontilhada. Eu tenho rápida saída para o contra-ataque, porque já esses 3 atletas já estão quase na metade do caminho pro ataque. Eu tenho uma alta interferência na armação. Então o central e os meias da equipe adversária vão ter muita gente, vão ter muitos adversários ali para atrapalhar isso daí. E eu tenho uma grande mobilidade. Eu tenho o meu sistema, ele permite que eu me mexa de uma forma muito boa, muito agressiva, muito grande, tá? Porém eu tenho algumas desvantagens. Eu tenho infiltração de pivô, né? Então eu tenho poucos jogadores na minha linha defensiva, tá? Eu continuo com alta demanda física, alta complexidade e exigência. Ó. Nesse caso, eu preciso exigir dos meus atletas muito, ao contrário do sistema lá individual. O sistema individual tem baixa exigência. O que é? Eu falo, olha, você gruda nesse cara aqui e só. Nesse sistema não. Eu vou ter que colaborar de uma forma em conjunto, tá? E também eu preciso de elevada habilidade técnica para executar de forma eficiente esse sistema defensivo. Tá? Sistema defensivo 4-2.
onde eu tenho 4 jogadores na primeira linha defensiva e 2 na minha segunda linha defensiva. Tá? Aqui percebam que eu tirei um jogador da segunda linha e recuei ele. Olha, eu começo a aumentar o meu espaço, eu começo a preencher o espaço aqui da minha linha pontilhada, tá? Vantagens. Eu diminuo arremessos longos, tá? Ao contrário do sistema 3-3, que eu consigo praticamente eliminar esses arremessos longos, não. No sistema defensivo eu apenas diminuo, tá? Eu posso eliminar bons meias e o armador. Olha, eu tenho um armador muito bom e um dos meias também é muito, muito bom. Então eu tiro 2 jogadores da linha diária para marcar justo esses 2. Eu tenho uma elevada interferência também na armação, visto que eu tenho mais jogadores lá para interceptar a bola. E eu também tenho a variação para esse modelo misto. Lembra? Olha, eu tenho então na equipe adversária um armador muito bom e um meia muito bom. Olha, eu coloco meus 4 jogadores em zona e eu disponibilizo 2 deles para fazer o modelo misto, ou seja, esses 2 apenas vão dar o combate de forma individual nesse meia e nesse central ou nesse armador muito bom, tá? As desvantagens. Eu tenho baixa qualidade do pivô e de pontas. Olha só, se eu tenho pontas e pivô que não são muito bons, tá? Ou que são bons na equipe adversária, não é uma ideia muito boa utilizar esse sistema defensivo, visto que as pontas estão livres. Tá? Também eu tenho alta complexidade e exigência, elevada técnica na segunda linha. Eu preciso ter jogadores de excelente habilidade técnica, excelente nível técnico para utilizar esse sistema, senão ele é prejudicial, tá? E progredindo então, olha, eu tenho agora um sistema 5-1. Ou seja, eu aumento ainda mais um jogador na minha primeira linha defensiva e apenas um jogador na segunda linha defensiva. Tá? As vantagens. O espaço reduzido ali perto da minha área de gol, né? Perto da minha linha de área de gol. Elimino um meia ou um armador, tá? Eu tenho uma pequena interferência na minha armação. E eu tenho aplicação direta para o modelo misto. Então aqui fica muito mais fácil. Olha, eu tenho um atleta lá que ele, cara, com toda a bola que ele está arremessando de fora da linha pontilhada, ele está levando, ele está ganhando, ele está fazendo o gol. Eu pego um atleta e falo, olha, você vai ter que cuidar apenas desse cara que está desequilibrando o jogo, tá? Desvantagens. A armação eu tenho praticamente livre, né? Visto que eu só tenho um jogador fora da minha linha, da minha primeira linha. Eu tenho diagonais livre, tá? Ou seja, o outro meia que não está marcando, ou os 2 meias tem diagonal livre. E eu apresento uma saída muito lenta para o contra-ataque, tá? Eu só tenho um atleta, lembrando, na minha segunda linha defensiva. E por último, o sistema defensivo 6-0. Onde, todos os meus jogadores, todos os meus jogadores estão na primeira linha
defensiva. As vantagens. Eu tenho um forte bloqueio defensivo. Fácil troca de marcação, ou seja, eu estou trabalhando em zona, pessoal. Lembra, ó, eu vou cuidar daquele meu espaço, tá? Deslocamento curto. Toda vez que eu preciso proteger essa minha área de gol, eu preciso me deslocar muito pouco, porque eu tenho 6 atletas que vão fazer isso. E, consequentemente, um desgaste físico mais baixo em relação aos outros sistemas defensivos. Tá? Não significa que ele vai descansar o tempo inteiro, mas eu tenho um desgaste físico menor. Tá? E algumas desvantagens aí do sistema 6-0 é a armação livre. Eu não tenho nenhum jogador na minha segunda linha, ou seja, os passes entre eles ficam livres, tá? Eu facilito arremessos longos e médios, né? De longa distância ou de média distância. E a minha saída para o contra-ataque, ela é bem lenta. Bem lenta, tá? Então essas são as vantagens e as desvantagens do sistema defensivo 6-0. Então, sistema defensivo individual, sistema defensivo por zona e misto, tá? São o que a gente apresentou aí agora, tá? Então, visto aí que a gente passou essas informações, vamos aplicar. Então, eu quero que vocês apenas acompanhem o primeiro tempo do jogo Brasil e Argentina. O link vai estar lá no roteiro de atividade, lá no portal. E eu quero que vocês vão identificando o sistema defensivo usado apenas pela seleção brasileira. Então, ó, sistema defensivo apenas do Brasil, é Brasil e Argentina. Eu só quero que vocês identifiquem o sistema defensivo da seleção brasileira, tá? Não precisa da Argentina, apenas da brasileira. E eu quero que vocês marquem o tempo de jogo e o sistema ser utilizado, tá? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês como que eu quero, como eu sugiro que seja feito. Então, esse daqui, ó, é o jogo que vocês vão ter. Eu vou dar um exemplo para vocês no segundo tempo, tá? Então vocês só vão fazer o primeiro e eu vou começar o segundo tempo só para vocês terem uma ideia do que é. Tá ok? Ó, então a seleção argentina começa com a bola, ó. Reparem que a seleção brasileira então tá 6-0, ó. Tá vendo? Todas as jogadoras aqui da seleção brasileira estão no 6-0, estão dentro dessa linha pontilhada, ou seja, dentro da minha primeira linha defensiva. Olha lá, daí a Argentina, tá vendo? Percebam, galera, ó. Olha que legal de novo. Percebam que a armação da seleção argentina tá livre. Tá? É uma desvantagem do sistema 6-0. Mas reparem como a equipe inteira está protegida e o deslocamento entre elas está muito curto. A bola está passando entre elas, mas está passando livre. Tá? A bola está passando, mas elas não estão atacando. Então o desgaste físico, reparem que o desgaste físico é muito baixo. Mas você tem esses problemas de infiltração e, consequentemente, a saída aí é muito lenta, tá? Então eu vou lá naquele documento de Word, daí vocês colocam o tempo que aconteceu e o sistema defensivo que a seleção feminina brasileira, nesse caso, utilizou, que é o 6-0, tá? Não precisa colocar as vantagens e desvantagens, eu só quero que vocês identifiquem esses sistemas, identifiquem esse sistema, olhem
Reparem, né, nas vantagens e nas desvantagens que tem cada sistema defensivo, tá, pessoal? Dificilmente vocês vão ver aí sistema defensivo 3-3 nesse jogo, tá? Mas eu quero que vocês olhem e analisem isso daí e coloquem lá. Legal? Então, pessoal, essa aqui, então, vamos encerrando aí a nossa aula de hoje de sistema defensivo no handball, tá? Galera, por gentileza, no final lá tem um link no final da atividade lá postada no portal, tem um link para vocês dizerem se a aula foi boa ou não, né? Vocês vão colocar uma pontuação de 1 a 5, de 1 a 5 estrelas por essa metodologia que eu estou utilizando. Caso vocês queiram mudar, tal, podem colocar uma nota menor, não tem problema nenhum, apenas me avisem, olha, professor, acho que é melhor de outra forma. Legal? Então, postem isso lá no Google Sala de Aula. Postem os resultados em documento Word ou do Google Docs. Legal? E postem lá. Beleza, galera? Então, essa é a aula de sexta. Então, um bom fim de semana para vocês. Divirtam-se apesar de estar dentro de casa. Cuidem-se, galera. Abraço.